Olá, alunos do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora nossa aula de português. Discurso direto, travessão e 2 pontos. Vamos lá? Bom, releia o trecho tirado do texto e responda ao que se pede. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. A palavra destacada no trecho do texto, ele, refere-se ao medo de Bia. Observe as palavras destacadas nos outros trechos do texto e responda a quem se referem. Letra A. Ah, como eu ficaria irritada. Eu refere-se a Bia. B. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Você se refere a Milena. Letra C. É sempre a mesma coisa. Toda vez que encontramos uma pessoa nova, lá vai ela contar o que aparece ser segredo. Este ela aí se refere a Milena. Letras G e J. 2. Releia o trecho do poema, depois responda o que se pede. Família, grande ou pequena, tem sempre o jeito da gente. Letra A. Quais são as palavras que estão destacadas no trecho do poema? As palavras que estão destacadas no trecho do poema são gente e jeito. B. Quais letras foram destacadas em vermelho? As letras destacadas em vermelho são J e G. C. Coloque F para falso e V para verdadeiro. Nas palavras gente e jeito, o som de J e G é o mesmo? Sim, tem o mesmo som, né? Nas palavras gente e jeito, o som de J e G não é o mesmo? Falso, né? D. Escreva uma frase com cada palavra. Bom, isso aí é resposta pessoal de vocês, tá? Então, vocês vão fazer uma frase, né? Com gente e uma outra frase com jeito. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, começando a frase é com letra maiúscula e no final da frase tem que ter a pontuação correta, tá bom? 3. Leia e descubra a palavra. Dica: as palavras são escritas com J ou com G. Se você tiver dúvida, consulte o dicionário. Fica no congelador, mas se o calor bater, cuidado, ele pode derreter. É o gelo, né, gente? Então, se escreve com G. É uma sobremesa gostosa. Tem de vários sabores e cores. Antes de prepará-la com água, ela é em pó. É a gelatina, né? Gelatina com G. É um animal muito engraçado e parece bem simpático. Tem pescoço muito longo e é todo pintado. Quem que é? É a girafa, né? Com G. É doce e gostosa de passar no pão. Tem de morango, ameixa, abacaxi e outros sabores. É uma delícia no café da manhã e no lanche da escola também. É a geleia. 4. As palavras que você descobriu na questão 3 são escritas
com J ou com G? As palavras da questão 3 são escritas com G. 5. Observe o quadro de palavras com G. Depois, complete a tabela como se pede. Gibi, gema, gosto, goma, relógio, cigarra, galo, cogumelo, giro, gelatina, gato, canguru, gola, gemada, gula. Preencha a tabela de acordo com a vogal que aparece depois da letra G nas palavras. Então, muita atenção, olha. A primeira ali, depois de G, vem A. Então, todas as palavrinhas que tem G e que depois vem o A, vem nessa coluna aí, tá bom? Que é o gato, galo, cigarra. Depois de G, vem o E. Gema, gelatina, gemada. Depois do G, vem o I. Gibi, giro, relógio. Depois de G, vem o O. Gola, goma, gostoso. Depois de G, vem o U. Cogumelo, canguru, gula. 6. Leia novamente as palavras da tabela. Depois responda em que situações o G tem som de J. O G tem o som do mesmo som de J antes das vogais E e I. 7. Complete as palavras a seguir com G ou J. Jacaré, J. Jaula, J. Espiga, G. Jogo, J. Garfo, G. Jantar, J. No número 8 e no número 9, é uma atividade que é para procurar em revistas, jornais, tá? 5 palavrinhas com G e 5 palavrinhas com J. O número 10 observe as falas das personagens da história que você leu. Depois responda ao que se pede. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Por que você não nasceu da barriga da sua mãe? A primeira fala é de Bia. A segunda fala é de Milena. C. O sinal de pontuação presente no início de cada fala dos personagens é travessão. Então, olha uma observação aí embaixo aí, gente. O sinal de pontuação que foi usado para indicar as falas das personagens é o travessão. Como você pode conferir nas falas de Bia e de Milena. Então, toda vez que tiver a fala, tá? Vem o travessão primeiro. Parágrafo, depois o travessão, depois a fala, ok? 11. Releia o trecho do texto com as falas das personagens que você já conhece. Depois, responda ao que se pede. Só falei quando ela me perguntou. O que é, Bia? Tá doida? Aí eu aproveitei. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Observe o sinal de pontuação destacado em vermelho antes das falas das personagens. Esse sinal recebe o nome de 2 pontos. Agora marque a alternativa correta. A. No trecho do texto, 2 pontos indica que haverá uma fala da personagem. A afirmativa está correta. Letra B. Observe o destaque no trecho do texto. Depois responda ao que se pede. Só falei quando ela perguntou. O que é, Bia? Tá doida? No trecho do texto, a palavra destacada
acompanhada de 2 pontos indica que Bia queria saber qual era a pergunta de Milena ou que a fala da personagem é uma pergunta. É a segunda, né, gente? Que a fala da personagem é uma pergunta. Bom, no trecho que você analisou, as falas das personagens da Bia e da Milena aparecem de modo direto e são iniciadas por travessão. Essas falas, como você pode conferir, também são introduzidas por outro sinal de pontuação, que recebe o nome de 2 pontos. Chamamos de discurso direto. A parte do texto que dá voz à personagem de modo direto, sem a interferência do narrador. Então, o que é discurso direto, gente? É quando tem a fala, né? Você tem 2 pontos, parágrafo, travessão, aí vem a fala da personagem, sem que o narrador esteja falando para o personagem, tá? É o personagem que está falando, tá bom? E não o narrador. Então, quando tem 2 pontos, parágrafo, travessão, significa que o personagem está falando. E quando o personagem está falando, é um discurso direto, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido mais um pouquinho, né? Sobre travessão, 2 pontos, discurso direto, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.